Tá começando mais um Podvest e o curso que a gente vai falar hoje é nutrição. Hoje eu convidei a nutricionista Heloísa Benez para falar com a gente. Obrigado, Elu, por comparecer. Eu que agradeço. E também o estudante que está prestando nutrição, Guilherme Queda. Boa noite, obrigado pelo convite. Antes da gente começar, agradecer aos nossos patrocinadores, começando pela Helenita, que é uma marca de bolsas de artesanato feitas à mão. O Instagram está aparecendo aí na tela, depois dá uma conferida. Também a Facul4U, que é uma plataforma que tem o mesmo propósito que a gente, que é ajudar você que está prestando vestibular a escolher o seu curso. Então, lá tem algumas informações exclusivas da faculdade, então, que às vezes você está procurando. Então, o QR Code vai ficar aí na tela também. E a ITEC, que é referência em informação e cursos na área da psicologia. Então, você pode dar uma conferida no site que vai ficar na descrição. Elo, antes, para a gente começar, queria que você contasse, para quem não te conhece, da sua formação, da sua história com a nutrição, como começou. Primeiro, eu queria te parabenizar, pela iniciativa, muito legal. Eu acho muito importante para quem vem nessa batalha aí das escolhas, Gui? Eu decidi pela nutrição de uma maneira meio estranha, vamos dizer assim. Em 1987, eu estava na praia, terminando meu terceiro colegial. Na época era terceiro colegial ainda, E naquela indecisão de todos. Nós morávamos numa fazenda, eram 3 irmãos com vários filhos. E todos os filhos iam fazer odonto em Prudente. Então, na concepção dos mais velhos, todos iriam fazer odonto em Prudente. Eu estava na praia com angústia no meu coração e eu não queria fazer odonto. Até queria ir para Prudente, mas não fazer odonto. Aí fiz a proposta para o meu pai. Na verdade, eu estava fazendo o segundo colegial. Eu fiz a proposta para o meu pai de ir para Prudente fazer o terceiro colegial, que lá tinha o terceirão. O que é o terceirão? Você fazia o terceiro colegial e junto fazia um cursinho no período da tarde. E quando eu cheguei em Prudente, eu tinha uma prima que fazia nutrição, já me interessava um pouco pelo curso. Quando eu cheguei em Prudente, eu descobri que lá tinha faculdade de nutrição. Porém, tinha tido uma turma e fazia 3 anos que não tinha mais, porque não tinha número de alunos para preencher o curso. Eu falei, puxa, que chato, não tem aquilo que um dia eu pensei em fazer. Bom, mas como tudo é providência, no final do terceiro colegial, quando eu terminei meu terceirão, abriu uma turma de nutrição e preencheu o número de alunos que precisava. E eu prestei. Muito engraçado, porque era 1 para 1. Tinha uma vaga para um concorrente, Porque ninguém conhecia nutrição, era muito estranho, Eu chegava para as pessoas e falava assim, vou fazer nutrição. Nutrição, o que é isso? E você tinha que explicar, era muito novo, E aí eu comecei a faculdade de nutrição, começamos em 40 alunos na época, e todo mundo com muito medo, por ser uma profissão ainda pouco conhecida. Apesar da nutrição ter começado no Brasil em 1939, Mas ela ficou reconhecida mesmo a partir do ano 2000. E aí foram saindo, um ia para fisioterapia, outro transferia para odonto, e nós terminamos em 15, dos 40. E eu com a certeza que eu queria ser nutricionista, E a minha mãe sempre brincava comigo, que eu nasci nutricionista, eu nasci para isso. E eu escutava muito assim, quando eu decidi pela nutrição, e era tudo muito inusitado, tudo muito diferente, o que é ser uma nutricionista. Então, como a minha família toda fazia odonto, meus tios falavam assim para mim, para minha filha, eu compro instrumental de odonto. Para a Heloísa, nós compramos panela, escumadeira, concha, porque ser nutricionista era ser cozinheira, E eu fui aqui com a certeza de que era o que eu queria, Enfrentei bastante dificuldade, pelo fato de ser algo novo. Eu sou, no estado de São Paulo, eu sou nutricionista 5.000, então era algo muito novo mesmo acontecendo. E aí eu terminei em 1991. Eu comecei em 1988, era 4 anos naquela época, e em 1991 eu me formei. Então, essa foi a minha jornada no início da nutrição. Legal. E como que foi a sua escolha, Ikeda, para nutrição, que você está prestando agora, Então, de início, eu queria prestar direito, no começo do colegial. Desde pequeno, eu já tinha, porque eu via meu avô trabalhar, meu pai, minha mãe, que são advogados. E eu sempre tive o sonho de trabalhar com isso, E aí eu comecei a procurar mais, tudo bem. E só que quando eu era menor, eu era muito magrelo, Muito magrinho mesmo.
E eu não gostava disso, né? Não me sentia confortável com isso. Até que no primeiro colegial, eu entrei na academia pela primeira vez. E eu me apaixonei pelo negócio. É muito que assim quando você começa a ver os resultados do seu trabalho, você apaixona pelo negócio, você vicia naquilo. E aí eu comecei a pegar gosto, comecei a procurar mais, né, sobre o exercício, sobre comida, sobre nutrição e sobre tudo. E aí eu decidi que eu queria alguma coisa relacionada ao esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, talvez não, nem sempre fui o melhor, mas sempre gostei. E aí eu optei e falei assim, eu acho que nutrição, acho que eu vou me dar bem. Aí foi assim que eu escolhi. Então, E Elô, quando você veio para Araçatuba, foi em 1992, já formado ou não? Não, Gui, foi assim. Eu me formei em 91. Em 92, eu fui trabalhar num hospital. Eu tive muita sorte. Eu colei grau em dezembro, em janeiro, eu fui contratada para um hospital no Paraná. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando nesse hospital. E é muito engraçado, você que vai fazer o curso, porque o que eu falava durante minha faculdade, assim, eu não vou trabalhar em um hospital. E aí, quando eu saí, que eu fui convidada, eu fui, recém-formada, vamos ver como que é, né? Aí eu fiquei 1 ano trabalhando nesse hospital, era bem longe daqui. Meus pais ficaram em Valparaíso, tive um problema de saúde com meu pai, só tinha eu de filha solteira e eu acabei voltando. Mas, como eu falei, tudo é providência. Quando eu cheguei em Valparaíso, teve um concurso para a prefeitura de Valparaíso, o primeiro concurso para nutricionista na prefeitura. Eu prestei, não tinha outros nutricionistas, só tinha eu. Eu passei, né? E aí eu trabalhei na prefeitura por 4 anos em Valparaíso. Eu trabalhava na merenda escolar, meio período, e outro meio período eu fazia SUS. Então, eu trabalhava atendimento ambulatorial. Fiquei lá por 4 anos. Depois eu vim, casei nessa época, por conta do meu marido, mudei para Araçatuba em 95. E fui trabalhar na Parmalat. Nesse momento, eu fazia administração de serviços de nutrição. Então, eu cuidava da alimentação dos funcionários da Parmalat. E aí, depois disso, eu voltei para Prudente, mais uma vez também, por conta do trabalho do meu marido. Aí, eu fiquei 8 anos trabalhando no hospital lá em Prudente, que foi a minha grande paixão. Foi aí que eu descobri realmente que eu gostava da dietoterapia, que é o que a gente chama, né, de trabalhar com pessoas doentes, de recuperar a saúde através do alimento. Aí, depois de 8 anos, nós mudamos para Valparaíso e foi quando eu comecei aqui em Araçatuba. Então, há 20 anos atrás eu comecei. E a nutrição clínica aconteceu na minha vida também de uma maneira muito inesperada, porque eu trabalhava no SUS, né, e as pessoas começaram a me procurar. Na época, eu acreditava que era um médico, uma médica, né? Então, vamos procurar médica que faz as pessoas emagrecerem. E aí, começou a dar muito certo, né? Um super resultado do trabalho, as pessoas emagreciam muito e a fila foi se estendendo, né? Então, as pessoas iam marcar consulta e demorava um determinado tempo. E aí, uma paciente falou para mim, você não me atende particular? E eu atendi essa paciente particular, não cobrei, porque eu atendi na minha casa, né? E ela foi o início da minha história na nutrição clínica, porque eu nunca cheguei e falei, vou montar uma clínica, né? Aí, quando eu tinha 11 pessoas na minha casa, foi onde eu montei uma clínica de nutrição. Aí, eu fiquei um tempo em Valparaíso, aí eu tive o convite para vir para Araçatuba através de um médico, que tinha acabado de montar uma clínica aqui, e tinha uma sala, e eu acabei vindo com ele. Então, que eu estou aqui na nutrição clínica, agora vai fazer 20 anos já. Legal. Já faz um tempinho. Que legal. E muita gente acha que não tem muito segredo nutrição, né? É só receitar lá um negócio meio pronto, né? E não é muito bem assim, né? É bem diferente, na verdade, né? A nutrição, na verdade, eu falo que nós ajudamos, dentro de uma equipe multiprofissional, né? Nós ajudamos a curar o paciente através do alimento. Então, a nutrição clínica, ela é vasta, né? Você atende diabético, hipertenso, pacientes oncológicos, pacientes obesos, nutrição e esporte, né? Que é o que você falou. Então, a nutrição, ela é muito complexa, né? Porque, por exemplo, se eu pegar um paciente com uma doença de pulmão, eu vou montar uma dieta. Se eu pegar um paciente com uma doença, um diabetes, é outra dieta. Se eu pegar um renal crônico, é outra dieta. Então, a cabeça das pessoas é nutrição, obesidade, nutrição e esporte. Não. Na verdade, cada patologia é uma dieta diferenciada, né? Isso dentro da nutrição clínica. Querendo ou não, infelizmente, ainda não é muito valorizado, né? O pessoal ainda tem uma ideia muito
muito ruim, né? Que fala, é só uma coisa, se resume a isso e ponto. Sendo que não é bem assim, né? Não. Você percebe claramente nesses meus 20 anos de clínica, claramente, e hoje mudou bastante isso. Até mesmo os próprios médicos, eles já começaram a perceber a diferença que faz, né? Por exemplo, eu atendo muito paciente oncológico. E o paciente, durante a quimioterapia, é completamente diferente quando ele tem um suporte nutricional e quando ele não tem. Então, nós estamos vivendo um momento agora de crescimento, onde os próprios médicos acabam pedindo esse apoio nutricional para a melhora do quadro clínico do paciente, né? E ainda está crescendo, mas ainda tem essa ideia bem de que é para fazer regime, de que é para... Por exemplo, eu tava na porta do Enem para fazer, o cara foi me perguntar, falou assim, o que você vai prestar? Medicina. O que você vai prestar? Medicina. O que você vai prestar? Nutrição. Ah, nutrição, legal. Pô. E eu até estava pensando hoje à tarde, né, em relação à nossa conversa, até pensando em você. Em 1991, onde eu falei para você que era tudo muito desconhecido ainda, em nenhum momento eu fiquei sem emprego, né? Então, a nutrição hoje, lá atrás, era difícil e sempre teve portas abertas, né, o tempo todo. Hoje, muito mais. Então, ainda tem, sim, um preconceito, mas, para você ter uma ideia, se não sou muito boa de data, mas de 97 a 2000, se não me engano, teve um aumento de 400% na procura da nutrição. Então, assim, é uma profissão que vem... no ano que eu prestei, era 1.700 inscritos no Brasil, né? Aí já teve um aumento de 400%. Então, esse trabalho que está sendo feito pelo Conselho Federal, pelo Sindicato de Nutrição, vem fazendo com que a nossa profissão, a minha profissão, cresça a cada dia, né? Então, ainda tem, mas bem menos do que lá atrás. Eu acredito que isso vai estar mudando com o tempo também. Esse preconceito que você sofreu ali não vai ter muito, não. Amém. E na época que você prestou, Luísa, tinha já nutrologia? Você ficou com alguma dúvida de fazer medicina e depois nutrologia? Tinha. Tinha? E você não ficou com vontade de fazer medicina para nutrologia? Na verdade, tinha endocrinologia. A nutrologia veio depois, né? Entendi. Eu tive vontade, sim, mas o que aconteceu? A faculdade de medicina em Prudente, eu estava lá, né? A faculdade de medicina em Prudente, ela começou um ano depois que eu já estava lá. Eu já estava fazendo nutrição. E aí eu me apaixonei pelo curso, mas hoje, não que eu faria endocrinologia, mas hoje é uma coisa assim que eu penso, lá atrás, se eu estivesse num local, poderia ter feito endocrinologia e, de repente, não seria tão feliz como eu sou hoje também, né? Não dá para saber. Mas, em alguns momentos, eu pensava, assim, em fazer uma medicina voltada para a nutrição. Entendi. E na faculdade, o que o nutricionista ele é abordado lá na faculdade? Como que são as aulas? Tem aula prática? Você podia contar um pouco dessa experiência na sua época lá? Sim, o primeiro e o segundo ano é bem básico, né? Bem área de saúde. Tem anatomia, patologia, fisiologia, bioquímica. Bioquímica tem muito na nutrição, né? Nós trabalhamos bastante cálculo também. Microbiologia. Então, é a matéria bem básica. A partir do terceiro ano já começa a ficar mais específico. No terceiro ano, nós já vamos para campo, onde nós fazemos atendimento ambulatorial, nós temos estágio nos hospitais, na merenda escolar. Na minha época, era dividido acho que em 5 grupos. Era merenda escolar, hoje isso aumentou bastante. Era merenda escolar, dietoterapia, que é o hospital, atendimento ambulatorial, que era PAS, e os restaurantes industriais, que eu fiz na época no hipermercado Eldorado, que hoje é o Carrefour, né, que era alimentação para os funcionários. Na minha época não tinha ainda nutrição esportiva, isso veio surgindo depois, né? Mas aí no quarto ano você só tem estágio. Aí você tem poucas aulas, é como se fosse um 6º ano de medicina, como se fosse um internato. No 6º ano você fica só em campo, né? Você tem poucas matérias práticas, poucas matérias teóricas e só prática. Tá? Hoje são 5 anos, não mais 4, a maioria das faculdades, né? E você falou de cálculo também, né, que tem que fazer. O pessoal acha que vai... vou fazer nutrição, não gosto de matemática, nunca mais vou ver. Você podia contar um pouco como que funciona o cálculo dentro da nutrição? Na verdade, assim, cada dieta ela tem que ser calculada, né? Carboidrato, proteína, vitaminas, minerais. Então, é feita uma análise química desse cardápio.
Então, por exemplo, quando eu monto uma dieta para você, então eu vou chegar numa dieta de 2.000 calorias. Essas 2.000 calorias têm que ser calculado. Quanto você está dando de carboidrato, isso é chamado análise química. Então, por exemplo, eu pego lá um arroz. Quantas calorias tem um arroz? Tem tanto, X. Quanto tem de carboidrato, esse total de caloria do arroz? Quanto tem de proteína? No final da dieta tem que bater aquilo que o paciente precisa. Então, nós estudamos o cálculo, que é essa análise química que é feita do cardápio, e a bioquímica, né, também muito presente na nutrição, para você, quando você atende os pacientes doentes, para você ter uma ideia do que acontece. Eu até brinco que eu tive um professor, um orientador, no mestrado, que ele colocava aqueles mapas de bioquímica que eu falava, meu Deus, isso é o mapa do inferno, né? Porque ele estudava quando o alimento chega no núcleo da célula. Então, tem que gostar um pouco dessa área também, da bioquímica, da matemática. Então, é uma profissão que mistura os dois. Entendi. Não pode estar achando que não é nada com nada, né? Não. Exato. Você gosta de matemática? Me deu bem. Quando eu era pequeno, eu fazia um curso chamado Kumon, né? Então, era cálculo toda hora, cálculo em cima de cálculo desde pequeno. Então, eu peguei uma certa facilidade com cálculo. Mas aí, depois, quando você vai crescendo, você vai pensar, meio chato ficar fazendo toda hora Kumon e tal, mas tem facilidade, sim. Entendi. Mas não é nada complexo também. complexo. É bem tranquilo. Bem tranquilo, Bem né? tranquilo. Você tem alguma pergunta aí? Tô só eu perguntando. Eu tô pensando um pouquinho aqui, um pouquinho nervoso, mas tudo certo. Não, então beleza. Heloísa, eu também ter um contato com o paciente é uma coisa que faz hoje muita diferença, né? Então, eu vejo muita gente falando de telemedicina e da importância que a pessoa tem que ter com o paciente, né? É assim também com a nutrição, né? O vínculo da nutricionista e do paciente é muito grande, né, Gui? Porque eu estou mexendo naquilo que é precioso para o paciente, que é o alimento, né? Então, de certa forma, eu tenho que conhecer muito a pessoa para conseguir fazer com que ele se adapte à dieta que eu estou prescrevendo. Então, é um vínculo muito forte, né? Mas muito prazeroso, né? Porque você vê, quando você, por exemplo, um paciente com um estado fazendo quimioterapia, né? O quimioterápico. Quando você vê aquilo que você conseguiu no paciente, é isso que você falou de não estar fazendo online, estar fazendo presencial, é ímpar, né? Você sente uma gratidão enorme pela conquista. Eu tenho paciente que sai da quimioterapia como se não estivesse fazendo, né? E fala, olha, o que você está me passando, o que você, junto com todo o tratamento médico, é claro, está fazendo toda a diferença. Então, é muito gratificante a nutrição. Eu falo que é uma profissão, para você que está escolhendo, é uma profissão que, como a minha mãe brincava, que eu nasci nutricionista, foi um dom me dado, né? É uma profissão muito linda, porque se a gente parar para pensar, eu cuido através do alimento, né? Que é a nossa vida, que é o nosso combustível, né? O médico, ele cuida pelo remédio, eu pela comida. Então, é algo muito nobre, é uma profissão, assim, muito linda, se você for ver na íntegra o que é a nutrição, né? Eu sou apaixonada. Que legal. Antes da gente continuar, eu vou... Para quem está assistindo a gente está gravando no dia 22 de fevereiro. E eu vou colocar agora para iniciar uma live no Clubhouse. Então, também a gente vai continuar fazendo isso em alguns episódios. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Estamos ao vivo agora no Clubhouse. Muito bom. E... Heloísa, qual que são os mecanismos que a gente tem? Então, eu conheço alguns, mas quais são os mecanismos que a gente tem para avaliar o paciente? Tem os equipamentos lá específicos, então, queria que você contasse um pouco lá do que você usa de equipamento, de tecnologia para ajudar o paciente. Certo. O primeiro que existiu, né, na nutrição foi o adipômetro. Adipômetro é aquela pinça, para quem não conhece, que pega as pregas, né, as dobras. É uma avaliação, quando bem feita com cuidado, né, ela é precisa, ela tem uma margem de erro, salvo engano, de 7% a 8%, mas existe um erro se você não pegar a prega da forma que deveria ser, né, as dobras cutâneas.
Depois da prega, do adipômetro, existe a bioimpedância elétrica, que é o aparelho que eu uso. A bioimpedância elétrica ela tem uma precisão de 97% na avaliação nutricional, quando feita também dentro dos cuidados que ela requer, né? Ele é um aparelho como se fosse um eletro, né? Ela é um aparelho que faz a medição da massa corporal através de uma corrente elétrica. Então, ela mostra com 97% de precisão qual é a quantidade de peso gordo, a quantidade de peso magro. O nosso peso magro entra ossos, órgãos, músculo e água. E ela me dá qual que é a quantidade de calorias que o paciente consome quando ele está em repouso. Então, eu pego o gasto metabólico. Aí, através desse gasto metabólico, eu chego na quantidade de calorias que o paciente precisa usar. Antigamente, usava muito o índice de massa corporal, que é o famoso IMC. Por que caiu o IMC? Por exemplo, se eu atender um atleta de 100 quilos e 1,80 m e jogar o IMC, dá que ele tem um sobrepeso ou que ele é obeso. Até. Se você faz a bioimpedância, você vai ver que do 100, ele tem 8 quilos de gordura corporal e 92 quilos de massa magra. Ele não é obeso, ele é forte, ele é pesado. Por outro lado, você pode atender uma paciente de 60 quilos, com 1,70 m. Quando você joga na bioimpedância, essa paciente tem 20 quilos de gordura. Então, o IMC não dá mais para a gente dizer se o paciente é obeso ou não. Então, ele caiu, hoje não usa mais. Temos agora também um super legal, né? Tem agora, que é o meu sonho de consumo, o próximo passo meu, provavelmente esse ano, é o ultrassom da gordura. É um ultrassom, como um ultrassom normal, só que ele vai fazer a leitura da gordura corporal, só da gordura. Então, ele vai me mostrar onde está a gordura no paciente. Né? É gordura subcutânea, é uma gordura visceral. Pro personal, isso vai ser bárbaro. Né? Eu não consigo, com uma dieta, fazer o paciente perder determinada parte do corpo. Quero perder gordura do braço, não dá. Mas eu posso indicar para o personal, olha, ele tem uma concentração maior de gordura no braço. E o personal vai trabalhar ali e eu vou conseguir ver como que está a perda. Então, é o ultrassom da gordura, que é o último lançamento, né? Que foi agora mais recente. E essa proximidade com o personal também é muito importante, né? Essa junção de profissões. Sim, tem que estar sempre junto, né, Gui? Com o personal, com o médico, com o fisioterapeuta. Na verdade, ver o paciente como um todo. Eu tenho uma ligação joia com os personagens, até mesmo porque tem que ter esse feedback, ele me passar como que o aluno dele está, para que eu possa mudar, fazer as alterações da dieta. E eu estar passando para ele também aquilo que eu prescrevi, de acordo com a atividade física, né, para que ele esteja fazendo de acordo com o meu plano alimentar. Entendi. Tá? O Gui, voltando na avaliação, existe hoje também, dentro da nutrição, a nutrigenoma, né, que eu tinha esquecido de falar. São os exames, já existem alguns laboratórios, né, que colhem a saliva, eles fazem um mapa genético dos principais genes ligados à alimentação. Aí o laboratório me manda como que eu tenho que fazer a prescrição da dieta. A dieta é feita pelo nutricionista, mas o laboratório manda, por exemplo, ele manda assim, o padrão da nutrição é 55 de carboidrato, 20 de proteína, 25 de gordura, de macronutrientes, né? Após a análise genética, de repente ele me manda assim, o Gui não tem que comer 55 de carboidrato, ele tem que comer 40 de carboidrato. Ele não tem que comer 20 de proteína, ele tem que comer 35 de proteína. Então, é uma dieta montada de acordo com o gene. Isso é novo, ainda muito discutido, mas também tem avaliação pela genética hoje. Entendi. Você já usou alguma vez ou ainda não? Já, usa genética já faz 8 anos. Ah, que legal. Bem legal. Dá um resultado bem joia também, porque você direciona de acordo com o gene, né? Então, fica mais fácil para o paciente fazer a dieta. Ficar muito personalizado, né? Muito personalizado. Entendi. E com relação à dieta, montar dieta também às vezes é uma coisa meio difícil, né? Que tem pessoas que às vezes não gostam de alguma coisa ou de outra. Como que é essa discussão com o paciente? Como que é feita esse debate sobre o que comer, o que cortar? Porque às vezes tem uma pessoa que gosta muito de comer doce e aí precisa emagrecer. Ou às vezes uma pessoa que não gosta tanto de proteína, de carne, mas tem que ganhar
massa magra? Como que é feita essa discussão? Aí nós chamamos de uma reeducação alimentar, né, Gui? Quando possível, trabalha uma reeducação alimentar. Na primeira consulta é feita uma anamnese bem criteriosa, né, onde eu vou perceber qual que é o estilo daquele paciente, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, o que dá para trabalhar. Aí, dentro da nutrição, nós vamos tentar colocar aquilo que é o melhor. Quando o paciente não aceita, aí nós entramos com suplementação. Então, você consegue hoje fazer com que o paciente receba todos os nutrientes necessários, mesmo que ele tenha algumas restrições alimentares. Primeiro, a gente tenta no alimento sempre, né? Mas existe dificuldade de paladar, até mesmo dificuldade com textura de alimento, e você tem que levar em consideração isso. O que eu percebo? Uma dieta, ela só é bem feita quando você leva em consideração também um pouco o hábito do paciente. Senão ele não consegue fazer. Querendo ou não, dieta sem flexibilidade não é dieta, é mais uma prisão, né? Porque Sim. você coloca o paciente numa situação que chega até a ser desconfortável para ele. E aí ele não vai conseguir, né? Tem um psiquiatra em São Paulo, ele trabalha bastante essas mudanças de comportamento alimentar, né? E ele fala, tudo aquilo que é muito monotemático, ele usa o exemplo de alface e peito de frango, não perdura. Né? Vai chegar uma hora que o próprio corpo da pessoa grita por aquilo, né? Eu atendo crianças. Como que eu vou proibir essa criança de comer um brigadeiro numa festa de aniversário? Não dá, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ensinar a criança a ter uma alimentação saudável no dia a dia. Eu brinco que é o antídoto e o veneno. Então, você usa o antídoto diariamente para poder usar uma pitada de veneno, né? Esse é o segredo da nutrição, porque se você for muito monotemático, a pessoa grita. Alguns conseguem, claro, né? Mas a maioria grita socorro e vai acabar voltando para os hábitos antigos, que não é o que seria legal. E aí perde até aquela conexão entre o profissional e o paciente. Fica meio distante. É um tratamento que tem que ser visto muito próximo também, né? Não dá para você marcar um retorno muito distante, porque existe uma necessidade de uma cobrança para que ocorra a mudança, né? Então, voltando naquela pergunta do contato, isso é muito importante, né? Porque a nutricionista, ela acaba sendo o apoio, né, do paciente no momento da necessidade de mudar. E você tem que estar junto, né? Não adianta ele chegar lá na sala falando para você assim, olha, eu não consegui fazer, ele já chega aborrecido, e aí você vai e despeja um monte de coisa em cima. Tá, não conseguiu? Vamos ver o que está acontecendo. Onde eu posso te ajudar? O que dá para a gente mudar? Essa é a chave, né, do sucesso dentro da nutrição clínica. E essa reeducação até é muito importante porque... E você mantém um contato longo com o paciente, né? Porque o paciente, às vezes, que quer emagrecer, ele emagreceu, mas depois tem que ter uma continuidade nesse processo, né? E como que é essa manutenção, depois que o resultado foi meio que obtido, essa manutenção de resultado? O Gui, é o mais difícil, sabia? Eu brinco, eu falo, não é difícil você emagrecer. Difícil você fazer o paciente manter aquilo que ele perdeu. Por quê? Quando o paciente termina, estou livre. E não está. Nós estamos começando... Hoje fiz uma manutenção na clínica para uma paciente. E o que eu falo teve uma pessoa que me procurou, teve uma pessoa durante o tratamento, e agora nós vamos encontrar uma terceira pessoa. Você não vai poder voltar a ser quem você era, senão você vai voltar a ter o peso que você era. A paciente que eu atendi durante o tratamento emagrece, não pode continuar também. E agora nós vamos encontrar uma outra. E esse encontrar uma outra é que a paciente, às vezes, não volta no tratamento, começa a recuperar hábitos anteriores. Como que eu faço? Eu tenho isso bem organizado, né? Então, eu procuro manter contato com o paciente, continuar conversando. Se eu percebo que o paciente não voltou na manutenção, eu chamo para uma conversa. Na maioria das vezes, acredito que 95% dos pacientes com sucesso. 5% acabam me procurando novamente depois, porque acabou ganhando um pouco de peso. Mas a manutenção é o mais difícil de todo o tratamento. É você aprender a viver com o mundo de alimentos, mas da maneira correta, né? Sem ter alguém te controlando. É um hábito, né? Criação de um hábito. Né? Tem paciente que chega a ficar 2 anos na manutenção. Que aí você libera, fala, não, agora vai dando intervalos maiores, né? Aí você libera para a vida normal, mas depois de uns 2 anos, principalmente os mais obesos, né? Que os hábitos são mais difíceis de mudar, né? São muitos anos. Muitos anos. Até o próprio corpo, né? Existe memória celular, nós
células adiposas, ela vai pedir gordura. Gordura vem dos primatas, instinto de sobrevivência, né? Então, o corpo não quer eliminar gordura. Ele quer segurar aquilo. Então, tem todas essas memórias celulares. Até que todo o metabolismo se organize, as nossas enzimas, os nossos hormônios de um obeso, demora bastante tempo. Existe uma ironia em relação à obesidade. O nosso hormônio da saciedade, que é a leptina, também é produzido pela gordura. Então, quanto menos gordura a pessoa tem, menos saciedade ele sente. Né? Então, tem um determinado momento da dieta, o paciente fala assim para mim, eu estou sentindo fome. Eu não sentia antes, agora eu sinto. Eu falo, olha, o seu metabolismo ainda não está ajustado. Calma, tudo vai voltar ao funcionamento normal. Porque um obeso ele tem toda uma complicação metabólica, né? Uma disfunção metabólica. E acho que até uma maneira que eu já fiz, né, e meio sem querer, hoje tem até nome, acho que é Mindful Eating, que é você prestar atenção no que você está comendo. Sim. E você podia contar um pouco mais aprofundado, que eu só sei essa parte. Na verdade, assim, estudos mostram que até a postura que você senta para comer está ligado à sua saciedade. Esses hormônios, grelina, leptina, dopamina, serotonina, né? Então, a postura que você senta para comer, a velocidade que você coloca o talher na boca, a velocidade da sua mastigação e da sua deglutição, aquilo que você está sentindo do alimento na boca, você observar cada alimento que você está comendo, tudo isso está ligado à nossa saciedade. Por exemplo, se você está comendo com o celular do lado, conversando, você não vai ter saciedade. Porque você não está prestando atenção no que você está fazendo, no que você está ingerindo. Então, esses hormônios eles vão demorar muito mais tempo para ser liberado do que deveria. Então, muitas vezes você está aqui no celular, está comendo, está no celular, está comendo. A hora que você termina, uns 5 minutos depois, você está muito cheio, que foi o tempo que seu cérebro parou de fazer aquela função e voltou à função do alimento. Né? Então, a alimentação... eu também falo, você abastece um carro ligado? Não. Mesma coisa o corpo. Né? Você desliga o corpo, desliga o celular e presta atenção no que você está fazendo. Né? Não dá para comer de frente para a televisão, sentado no sofá de qualquer forma. É a mesa com a postura correta, mastigação, deglutição, sabor. Né? Aí completa o processo da saciedade. A frase foi genial, achei aqui, do carro ligado. Achei genial a frase. Mas é verdade, né? Duas frases eu comparo ao carro. A primeira é essa, você não abastece um carro ligado. E quando as pessoas falam para mim assim, que hoje é muito comum, né? Estou com muita pressa, não tenho tempo de comer, minha vida é uma correria, não consegui fazer meu café da manhã. Eu pergunto assim, se você está atrasado para uma reunião, você entra no seu carro, ele está sem combustível, você vai ou você para abastecer? Mesma coisa. Né? Se você está atrasado, mas e o seu corpo? O alimento é o nosso combustível, que nos dá condições de viver o dia. Né? Terceiro do carro, que eu tinha esquecido. Você pode ter o melhor carro do ano. Se você abastecer esse carro com combustível ruim, qual que vai ser a durabilidade dele? O nosso corpo tem até válvula, né? Para ver como é um motor perfeito, cujo combustível é o alimento. E hoje, o que as pessoas fazem? Como você dá tempo, eu como correndo, eu comi qualquer coisa, fui num rapidinho no fast food, e como que está ficando? Então, mas isso já está melhorando também, está mudando bastante esse conceito, né? Sobre o cuidado com a alimentação. Você vai pegar uma geração bem legal, que já tem uma outra visão do que é o alimento na nossa vida. Um negócio que eu consegui perceber na rapaziada, tipo, mas principalmente nas minhas amigas, que elas colocaram, por exemplo, carboidrato como vilão da história. Por exemplo, tem preocupação se vai comer pão, se vai comer arroz, esse tipo de coisa. Elas falam assim, não, isso aí eu não posso. Aí fica naquela neurose até de falar assim, não, isso daqui não pode, sendo que não é uma verdade, né? Não. O carboidrato é o alimento energético, né? O que dá energia para a nossa sobrevivência. Tanto que no cálculo, ele é o maior, que nós temos que usar em maior quantidade. É claro que existe hoje os carboidratos ruins, né? Nós temos 3 tipos de carboidrato, que nós chamamos carboidrato de ação rápida, média e lenta. Então, quanto mais rápida a ação do carboidrato, quanto mais rápido ele se transforma em açúcar, pior ele é. Os integrais, porque hoje só os carboidratos integrais? Porque eles têm uma ação lenta, eles se transformam em açúcar mais rápido dentro do nosso organismo,
desculpa, mais lento dentro do nosso organismo. Então, ele vai sendo quebrado, vai virando glicose, vai para a corrente circulatória, o pâncreas vai produzindo insulina e vai tirando aquela glicose para gerar energia. Então, nós não podemos ver o carboidrato como vilão. O que nós precisamos é usar carboidratos bons, tá? É super importante para o ser humano o uso do carboidrato. Então, e tem até... Acho que antigamente tinha mais, você pode contar também, né, Lu? Algumas dietas que a pessoa não jantava, algumas dietas meio assim, né, que são erradas até de fazer a certo ponto, não são? São erradas. O princípio básico da reeducação alimentar é comer a cada 3 horas, salvo o jejum intermitente, tá? Existem algumas estratégias nutricionais para o emagrecimento. O jejum intermitente entra quando calculado por um profissional, quando usado da maneira correta, num curto período de tempo, acompanhado sempre pelo profissional. Então, vamos esquecer do jejum intermitente. A dieta hoje saudável é você comer a cada 3, 4 horas no máximo. Por quê? Cada 4 horas caracteriza jejum. E a partir do momento que caracteriza o jejum, seu corpo, na próxima refeição, ele vai estocar uma parte do que você comeu. Então, mesmo que você esteja de dieta, se você comer depois de 5 horas que você fez a refeição, pode acontecer de você armazenar em forma de gordura uma parte daquilo que você comeu. Aí você não janta, passa a noite toda sem comer e vai tomar um café da manhã. No café da manhã, seu corpo entende que você passou fome. Ele pensa assim, guarda um pouco do que ele está comendo, porque ele pode passar fome de novo. Então, o princípio básico é a cada 4 horas, no máximo, de intervalo entre uma refeição e outra. 6 refeições ao dia. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Que é o mais difícil, esses lanches intermediários, né, Gui? Os pacientes conseguirem fazer todas as refeições. Quando você come fracionado, eu falo que nós somos animais evoluídos, porém animal, com instintos, né? Quando nós comemos fracionados, nós conseguimos pensar no que nós estamos comendo. Presta atenção quando nós estamos com fome. Nós somos vorazes. Né? Você vê uma banana, você come. Você vê um bolacha, você come. Você passa pela geladeira, um queijo, você pega. Esse é instinto de sobrevivência. Então, se você come fracionado a cada 3 horas, você come consciente do que você está comendo. Né? Você abastece o carro antes de acabar o combustível? Não. Você abastece o carro antes de acabar o combustível. A mesma coisa no nosso corpo. Legal. E, Elu, eu acho que para ter uma vida saudável, eu já vi alguns pilares, eu acho que você podia até confirmar isso. A nutrição, né? Você tem uma alimentação saudável, atividade física e falam muito do sono também. Ele influencia também na parte nutricional da pessoa? Como que funciona o sono com o que a pessoa come? Como funciona essa dualidade? O último congresso que eu tive, eu estava participando de uma palestra com um endocrinologista e ele comentou: o paciente entrou na porta, antes dele sentar, pergunta: você dorme? Né? Primeira pergunta que tem que ser feita. Influencia muito, Gui. Quando você não tem um sono com qualidade, você tem um metabolismo, um gasto metabólico no dia seguinte muito desacelerado, como uma defesa, né? Como uma proteção do corpo. É claro isso na clínica, eu atendo alguns pacientes que trocam turno, né? Por exemplo, o pessoal da enfermagem. Quando está no diurno, o emagrecimento é perfeito. Passou para o noturno, como durante o dia não consegue ter a qualidade de sono que precisa, é incrível, cai pela metade o emagrecimento. A causa disso é essa queda no gasto metabólico. É como se seu corpo trabalhasse numa velocidade mais lenta, porque ele se sente cansado. Né? Então, eu preciso gastar menos para proteger essa pessoa. Mas é nítido. É muito claro dentro da clínica a mudança de comportamento em relação à perda de peso relacionado ao tempo de sono. Tá? Entendi. Hoje tem vários estudos em relação ao sono, né? Inclusive, nesse exame da genética que eu faço, um dos genes fala sobre o sono, que é o ciclo circadiano. Não só o emagrecimento, como inclusive doenças neurológicas também. As pessoas que não conseguem chegar no sono REM o tempo que precisa, a longo prazo pode até ter outras doenças, não só relacionadas à alimentação. Entendi. Legal. Eu queria também, você falou, Tia,
da manutenção do paciente e você ter um contato também com o paciente. O começo da clínica, do atendimento particular que você fez, como que foi no começo as pessoas confiarem também? Eu acho que tem muito disso, né? No começo as pessoas às vezes não conhecem. Como que foi transmitir a confiança, esse começo de clínica que você teve? Eu tive sorte porque eu tive o centro de saúde na minha retaguarda, né? Que foi lá que, na verdade, começou o processo de emagrecimento. Mas eu tive uma paciente, Valparaíso é uma cidade pequena, né? Eu tive uma paciente, que é uma enfermeira de Valparaíso, que na época ela emagreceu muito, mas assim, muito. Então, quando as pessoas falavam, será que vai dar certo? Eu falava, o que você tem diferente de fulana? Se fulana conseguiu, por que você não vai conseguir também? Então, eu sempre usava exemplos de outras pessoas. Você tem que trabalhar muito a parte psicológica, que eu também trabalho muito junto com psicólogos, né, Gui? Para ajudar esse entendimento dessa nova vida. Mas o mais importante é você fazer a pessoa confiar no seu trabalho, mostrar exemplos, dar exemplos de outras pessoas que tiveram sucessos, né? E vai pensando sempre a curto prazo. Isso é importante na nutrição também. Por exemplo, você pega um paciente que precisa perder 80 quilos. Né? Poxa, 80 quilos. Não, você precisa perder 2 até daqui 15 dias. Nós vamos pensar em 2. Então, você vai sempre trazendo o paciente perto de você numa realidade mais curta. Né? E aí vai dando certo. Que aí o pessoal também embala, né? Você fala assim, o cara precisa perder 80 quilos. Vai lá e perde, fala assim, a meta é você perder 4 quilos. Ele perdeu aqui 4 quilos, ele embala, vai ficando animado. Quando vai vendo o resultado, vicia, né? Ele fica mais confiante naquilo também, né? E vai aprendendo a comer, né? Nesse tempo você vai trabalhando, ele vai sentindo menos fome. Hoje na nutrição também, Gui, é legal falar, tem os ativos. O que é o ativo? São medicamentos fitoterápicos, alguns já patenteados, comprovada a eficácia, que acaba auxiliando os pacientes que são muito obesos, também nesses hormônios que eu falei, né? Diminuindo a grelina, que é o hormônio da fome, aumentando a leptina, que é da saciedade. Então, dependendo do paciente, também tem uma indicação de um nutracêutico para auxiliar durante esse processo de mudança. E a atividade física, né? Que é de extrema importância também, o papel do personal, né? No contexto geral do paciente, do resultado do paciente, né? E acho legal que você falou que às vezes o paciente precisa perder 80 quilos, você chega para ele, se você falar isso para ele, ele fica totalmente desanimado, não quer voltar e não vai perder e nunca vai aprender. Mas e o que você falou, trazer ele para a realidade de curto prazo, de 15 dias. Não, é só 15 dias, 2 quilos. Aí voltou, não, mais 15 dias, 2 quilos. E assim vai, quando ele vai ver, ele já perdeu 40 quilos, 60 quilos e tá muito próximo de atingir o objetivo dele, né? Uma coisa que eu comento bastante com os pacientes também é assim, geralmente segunda-feira é o dia da dieta, né? O dia mundial da dieta. Eu falo para o paciente assim, olha, como o AA, né? Eu faço hoje. Hoje eu vou comer certinho, igual o nutricionista pediu. Amanhã eu paro, porque isso é chato, isso é ruim de fazer. Então, eu estou com vontade de beber um refrigerante. Eu vou beber amanhã. Hoje não. Hoje eu vou fazer dieta. Amanhã você vai acordar e é hoje. Hoje você vai deixar para beber amanhã. E eles conseguem jogar dessa forma. Né? Vai deixando para amanhã, deixando para amanhã. E a hora que você vê, você conseguiu mudar muito do hábito errado do paciente. Né? Deixando sempre para amanhã. Só hoje eu faço. Amanhã não faço mais. Quando você pensa que amanhã você pode comer, ou amanhã está próximo. Né? A vontade automaticamente diminui. Não é que eu não posso comer, só não posso hoje. Amanhã é outro dia. E dá certo. São truques. E como que foi lidar com a pandemia, com a paralisação da clínica, Elô? Você ficou teve que ficar um tempo parado, e às vezes é difícil manter esses pacientes que estão no começo de regime, de dieta, ou então no meio da manutenção. Como que foi? Foi difícil, né, Gui? Eu fiquei parado no mês de março, mês de abril. Eu ainda tentava manter um pouquinho do vínculo com alguns pacientes, mas, como eu falei, eu atendo pacientes também já com uma certa idade, que não têm essa liberdade com aquilo que é online, né? Não consegue. E aí, quando eu voltei, acho que no finalzinho de abril,
Bem pouquinho paciente voltando, as pessoas com muito medo do que seria. Aí, de repente, começou muito paciente procurar por conta das informações relacionadas à alimentação e pandemia. Aí foi legal, aí foi uma época bem legal, foi um ano bem legal, de junho para frente, a procura foi bem grande, porque alguns pacientes chegavam para mim com peso normal e falavam, não, eu só quero melhorar minha imunidade. Eu quero comer melhor por conta da imunidade. Mas no início foi bastante sofrido. Perdi alguns pacientes, claro, como você falou, tem pacientes que não voltaram ainda, que têm uma determinada idade, alguns pacientes especiais, né, que a família acha que ainda não dá para sair. E a nutrição não tem como você fazer um atendimento online. Eu posso orientar o paciente, mas como que eu faço uma bioimpedância? Como que eu vou avaliar se o paciente está emagrecendo ou não? Então, é um trabalho que não combina online. Mas eu tive bastante apoio. Assim, foi legal lá na clínica onde eu atendo, junto com o médico. Né? Ele não queria me perder, porque todo mundo tinha medo disso. Né? O que vai ser? Por exemplo, um dia o cardiologista falou assim para mim, nessa pandemia, Heloísa, se um paciente tiver um problema de coração e tiver que procurar uma nutricionista, ele vai procurar o cardiologista. Né? E eu não quero perder você aqui, então vamos ver. Então, eu tive bastante apoio. Foi muito legal na clínica que eu tô. Foi uns meses sofridos, bastante sofrido, um medo angustiante. Falei, 30 anos de profissão, e agora o que vai ser? Acho que todos os profissionais autônomos pensaram isso, né? O que vai ser de nós? Mas foi em torno de 60 dias, Gui. Depois já começou de novo. Recomecei. Era um paciente, 2 pacientes. Aí as coisas foram fluindo novamente. Normalmente são quantos pacientes por dia, mais ou menos? Agora, na pandemia, eu reduzi o fluxo. Eu atendia uma média de 12, 13 pacientes por dia. Agora, eu tenho atendido 7, porque eu tenho que dar um intervalo maior. 7 ou 8 estourando. Eu tenho que dar um intervalo maior. Então, eu atendo 3 pacientes no período da manhã, 4 pacientes no período da tarde. Às vezes, 4 de manhã, 5 à tarde. Aí eu fico até um pouco mais... Mas eu estou tendo bastante cuidado, como eu atendo pacientes com problemas também de patologias, né? E de idade, eu tenho muito cuidado na higienização da sala, né? Então, eu dou um tempo maior, o paciente sai, a sala é aberta, é toda higienizada para entrar o próximo paciente. Então, hoje, na pandemia, vamos dizer assim, dá uma média de 7 pacientes por dia. Nos tempos normais, 12, 13. 12, 13 pacientes. Um tempo mais maluco, até uns 20 pacientes. Mas agora não mais, né? Senão fica muito tempo também na clínica, né? Fica com 20 pacientes, são quase o dia inteiro, 14 horas, 15 horas. E você perde qualidade, você sabe, como nós falamos, a nutrição, ela tem que ter qualidade. O paciente tem muita pergunta, não é uma prescrição de um remédio, né? Então, ele tem dúvida, não dá para você falar, eu vou atender um paciente em 15 minutos, você não consegue. Como que você faz a avaliação e orienta um paciente? A cada consulta é em torno de 1 hora, 60 minutos, né? Quando não mais até, dependendo do caso. Legal. Kila, você quer fazer mais alguma pergunta? E ainda mais que você trata bastante gente velha, né? Que tem bastante pergunta, tem que explicar certinho, né? Porque deixar as coisas, entre aspas, meia boca, assim, fica complicado para eles. Você tem que ter bastante cuidado. Né? Você comentou que você se encantou pela nutrição dentro de uma academia. Isso. Então, o seu forte vai ser para a nutrição esportiva. É, o meu desejo. É super legal a nutrição esportiva. Eu fiz o curso de nutrição esportiva também. O resultado é bárbaro. Né? Aí você vai lidar com pessoas praticamente saudáveis só, né? E é encantador. Hoje, eu falo, tá em alta também, vem crescendo muito a procura para a nutrição esportiva. E o resultado é apaixonante. Quando você monta o plano alimentar e você acaba vendo em cada retorno a mudança do corpo do paciente, a evolução do paciente, quando ele faz o uso certo e quando não. Isso é uma coisa muito séria também, né? Quando eu atendo um paciente para trabalhar nutrição esportiva, você tem que deixar muito claro, porque hoje é muito assim, eu estou tomando 2 medidas, toma também. Mas, de repente, aquele que toma 2 medidas, ele tem 1,80 m, você tem 1,70 m. A dieta é muito individual para cada um, não dá para generalizar. Mas não me faz mal. Aí você toma e arrebenta seu rim, né? Aí você começa a ter complicações.
Então, quando ela é bem calculada, quando a suplementação é bem utilizada, o resultado é bárbaro, apaixonante. Uma Deve boa ser muito escolha. gratificante. É uma boa escolha. E, Heloísa, você falou que você fez um curso de nutrição esportiva, né? Você mantém contato ainda com esses cursos? Sim. Como que você faz para se manter atualizada aí na nutrição? Esse ano, agora de 2020, 2021, só online, né, Gui? Todos os congressos foram online, mas eu continuo participando dos congressos, de todos, né? O último que eu fiz foi High Nutrition, que é um super congresso que tem só sobre nutrição esportiva. E recebo bastante representante dentro do consultório também, Nestlé, Abt, hoje a Danone, que era a antiga Suporte, Essential, estou fazendo propaganda aqui das marcas, né? Mas Não, pode falar. são todas as que nós usamos na clínica, e eu recebo muito representante, que acaba trazendo as novidades. Essa semana mesmo eu vou participar de um congresso online sobre nutrição e esporte. Então, você vai se atualizando, né? Porque cada dia a nutrição está crescendo e mudando, cada dia. Cada dia coisa nova acontecendo, não pode parar. O estudo é permanente, a atualização tem que ser constante. Exato. E até você comentou que o aparelho novo, né, que tem agora, então essa atualização é em toda a profissão, né? Toda a profissão. Tem... pode falar. Se você parar, você fica para trás. Sim. Sim. E, Heloísa, tem algum livro, algum documentário, alguma coisa que as pessoas possam buscar mais informação sobre nutrição, que você indica, alguma coisa assim? O Gui, tem bastante hoje, né? É vasto. Só tem que tomar cuidado com o que vai ver, né? Com o que vai ler. Eu acabei um livro que eu acabei de ler, chama Prato Sujo. Fantástico, né? Quem quiser, quem se interessar. Estou lendo um agora também, Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Então, hoje tem muitos livros, tem muita informação, internet também. Você consegue bastante documentário. Posso estar te passando depois os nomes para você estar divulgando. Mas eu sou mais ainda apaixonada pelos livros, né, do que pelos documentários. Mas tem hoje bastante informação. Legal. Para aqueles que querem, né? Então, às vezes a pessoa não sabe muito bem, né, como que funciona. É o que eu estava até falando, as pessoas às vezes acham que só prescrever alguns alimentos ali, a pessoa vai atender ali e acabou. Não, e tem muita coisa por trás. Eu nem sabia que tinha nutricionista em hospital, por exemplo, que você falou, né? E muita gente não sabe que tem esse contato, né? O que eu falo eu fui supervisora de estágio na UnoOeste quando eu fiquei esses 8 anos lá na Santa Casa. Então, eu supervisionava os estagiários da faculdade, né? E eu sempre falava isso, é muito importante você fazer ou fazer durante a sua faculdade mesmo os estágios, né? Ou depois trabalhar dentro de um hospital. Porque quando você lida com uma pessoa doente, você tem que saber muito. Por exemplo, você vai pegar um paciente dentro de uma UTI com uma dieta interal, uma sonda interal. Você tem que saber o que você vai passar para ele. Você vai pegar um DPLC, um doente pulmonar. Como que esse paciente não pode produzir CO2, ele tem que produzir pouco CO2, carboidrato gera CO2. Então, quando você pega um paciente dentro de um hospital, você vai estudar muito, né? Dentro do hospital, você pode chegar lá, olhar o prontuário, voltar para a sua sala e aqui no seu livro. Dentro de uma clínica, não. Dentro da clínica, você e o paciente, você tem que saber. Então, eu falo que a chave do meu sucesso na clínica foram esses 8 anos dentro de um hospital, onde eu lidei muito com pessoas doentes, né? A alimentação numa pessoa doente, quando você consegue, na saudável, você vai tranquilo, né? Então, você que pensa na nutrição, mesmo sendo a nutrição esportiva, é muito interessante A gente tem que saber sempre mais, né? Você está pensando também aí dentro de dos pacientes com algumas determinadas patologias. E estar acima da média, né? Sempre. Sempre acima da média. Mas a nutrição ninguém imagina o que acontece atrás de uma dieta, né? Por trás da dieta tem todo um cálculo. Quando, por exemplo, eu coloco para o paciente arroz, feijão, carne, salada, para o paciente estar em forma de alimento, para mim está como um cálculo, né? Quanto ele está usando de carboidrato, de proteína, de gordura, de vitamina, de mineral, de fibra, né? O que ele precisa para chegar no
na alimentação balanceada, naquilo que é completo. Cada nutriente tem uma quantidade aqui. Por exemplo, eu falei dos macro, carboidrato, proteína e gordura, né? Mas é vitamina A, vitamina B, vitamina C, cada uma com a sua quantidade que o paciente precisa. Então, é bem complexo, né? Tem muita coisa, né? Muita coisa. Pra gente encerrar, queria, Heloísa e Iqueda, vocês mandassem uma mensagem para quem está pensando em fazer nutrição, da forma que vocês quiserem. Eu gosto sempre de deixar uma última mensagem. Bom, eu já deixei bem claro aqui, né, da minha paixão pela nutrição. Eu acho que é uma profissão que está muito em crescimento, né? Como eu disse, eu tive sucesso profissional desde que eu me formei. Eu não fiquei um mês sem trabalhar, né? Sempre eu consegui, hoje mais ainda, existe bastante oferta de empregos, desde que você seja bom. Então, para aquela pessoa que pensa em fazer nutrição, se dedicar, estudar bastante, levar a faculdade a sério, né? E vale a pena. É muito bom, é muito gratificante você cuidar das pessoas através do alimento. Vale a pena. A gente sabe que foi um ano bem atípico, né? Bem complicado para todo estudante, mas eu acho que você, na realidade, qualquer estudante, qualquer curso, o seu esforço tem que ser a medida do seu sonho, né? Do que você deseja. Se o seu sonho é alto, se esforce bem, se esforce muito. E assim vai. É o que eu acho. Legal, muito bom. Obrigado, Elô, obrigado, Iqueda, por terem comparecido. Obrigado a você também que acompanhou o podcast até agora no YouTube ou no Spotify. Agradecer aos patrocinadores também novamente, a Helenita, a ITEC, a Facu4U. Gente, obrigado, até o próximo.